aqui para conversarmos hoje a respeito de letramento e alfabetização, né? Um período bastante significativo na vida das crianças, um período marcante, né? Uma fase muito bonita, muito legal, né? Como o andar, o falar, né? Quando eles são pequenininhos, é agora no pré-escolar. Nós vamos conversar a respeito deste processo de letramento e alfabetização na educação infantil e no ensino fundamental. Para tanto, eu convidei Ana Maria Martinez, que é a nossa psicóloga da Rede Tartaruguinha Verde da Escola Mosaico, e também uma das nossas coordenadoras, Eliane Cipolatti, para participarem comigo dessa conversa. Como dizia Paulo Freire, né, as crianças fazem a leitura de mundo muito antes de lerem as palavras. Isso quer dizer, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu momento para esse despertar. Mas desde muito novinhas, elas estão inseridas em todo este contexto, né? Portanto, a gente está aqui para aliviar um pouquinho o coração dos pais, que eu sei como é. Geralmente, nossos filhos, quando estão cursando o pré-escolar, né, os anos que antecedem o ensino fundamental, o primeiro ano do ensino fundamental, causa uma grande angústia quando as crianças chegam nesse nível e ainda não estão escrevendo e lendo. E nós estamos aqui justamente para aliviar seus corações. As crianças têm tempo. E o mais importante de tudo é que se prepare as crianças cognitivamente e na sua motricidade, não é? Para que ela consiga pegar um lápis com um movimento de pinça, com os 3 dedinhos, né? Que ela escreva da esquerda para a direita. Então, são vários processos. E a criança vai descobrindo este mundo e ela chega lá. Bem, nós gostaríamos também de deixar claro que nós somos orientadas por alguns órgãos, né, que nos orientam para organizar todo o nosso planejamento, tanto pedagógico quanto curricular, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, não é? E o RCN, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Então, assim, não é à toa que se faz, que você sabe disso. Não é são anos de estudo, a gente está sempre se atualizando e estamos muito seguras do nosso trabalho. Então, realmente, a gente veio aqui para aliviar um pouco o coração dos pais que acham que as crianças têm que sair dos níveis 5 e 6, ou Jardim A e B, escrevendo e lendo. Eles vão ganhar tempo para isso. E hoje em dia, estes órgãos nos trazem que as crianças têm até o 2º aninho do ensino fundamental para estarem nesse processo. Portanto, então, como vai, Eliane e Ana Maria? Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, gurias? Eu convido vocês, então, a entrar nesse debate comigo. E eu gostaria, Eliane, de começar te perguntando, você que tem tantos anos de experiência nessa área e tudo, algumas dicas assim para os pais durante esse confinamento, né, e que a gente está presente só online na vidinha deles, como os pais podem estimular e ajudar as crianças a não travar nesse processo de letramento e alfabetização, agora na infância. Bom, gente, então, como a Marina estava dizendo, né, é todo um processo que se inicia desde que as crianças nascem, né, desde pequenininhos. É muito importante, assim, que a gente, enquanto escola, e os pais também, conheçam as fases do desenvolvimento infantil, que é para que a gente esteja preparado para propor às crianças o que elas necessitam em cada uma dessas fases, né, em cada momento do seu desenvolvimento. Então, uma criança, quando chega na escola, uma criança pequena, um bebê, né, que se encontra na fase sensório-motor, a gente tem que estar propondo a eles, né, recursos pedagógicos, materiais, brincadeiras, toda uma interação voltada para o desenvolvimento do seu processo nessa fase
em que ela se encontra, né? Então, o letramento, ele começa desde muito pequenininho, né? Nós vivemos numa sociedade letrada, as crianças estão em constantemente, né? Estão trabalhando, estão lidando com esse mundo letrado, né? Os livrinhos, nesse primeiro momento, eles são até às vezes desprovidos de palavras, mas sim materiais lúdicos, materiais coloridos, materiais sensórios que chamam a atenção da criança, mas que igual ele já vai se familiarizando, né? Então, no final desse primeiro momento, a criança vai adquirir a linguagem. Vejam bem que desde pequenininho, né, ele vai também nesse processo, vai aprendendo, vai sorrindo, depois vai falando as primeiras palavrinhas, depois vai balbuciando até chegar, né, a completar a iniciar o seu processo, né, linguístico, né, iniciar a sua fala, o que é uma grande aquisição. Depois, todo esse desenvolvimento motor que a Marina falava, né, que são as habilidades que a criança precisa desenvolver para depois, num segundo momento, pegar um lápis corretamente. Depois dos 3 aninhos, que ela vai entrar, então, nesse período pré-operatório, que é o período da educação infantil, né, é que a gente vai se familiarizar de uma forma mais direta. A gente vai entrar em contato com números, com letras, a criança vai começar a ter a noção de que tudo o que ela vê e que ela fala também é representado da forma escrita, mas a criança ainda está num período muito concreto, e a aquisição da escrita é algo extremamente abstrato, né? Que é o período seguinte, né? Esse período pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos, por exemplo, é um período que se tem que se preocupar em trabalhar todas essas habilidades que vão dar o suporte para essa criança chegar no momento de alfabetização, que é o ensino fundamental, que é o 1º e 2º ano, bem preparado, né? A gente não tem que queimar etapas e querer alfabetizar na educação infantil, no Jardim A, no Jardim B, porque algum colega conseguiu, porque algum colega já está fazendo isso, né? A gente trabalha com parâmetros, né? Mas daqui a pouco tem alguma criança lendo e escrevendo com 4 ou 5 anos. Não quer dizer que todos tenham que fazer isso. Então, a gente tem que realmente ficar calmo, tranquilo e estar, sim, oferecendo a essa criança o que ela precisa em cada uma de suas fases do desenvolvimento, né? A aquisição da escrita é um outro processo extremamente importante para a criança. É um momento em que a criança vai adquirir autonomia. Então, autoconfiança, ela vai ter a autoestima num momento importante da sua vida muito elevada, que ela vai estar adquirindo um processo que ela vai se comunicar de uma outra forma com o mundo. Ela já se comunica falando, ela já se comunica desenhando, e o processo de letramento é onde ela vai entender a função social dessa escrita, que tudo aquilo que a gente fala é representado de forma escrita. Mas, para ser representado de forma escrita, a criança tem que entender que cada palavra, cada letra tem um som e cada som vai formar uma palavra. E isso precisa de abstração, que é, então, no ensino fundamental, que a criança vai estar mais preparada para esse momento. Então, na educação infantil, o nosso trabalho todo é de desenvolver e de preparar, amadurecer todas essas habilidades. Certo, Marina? Queria falar. Muito bom. Eliane, assim, ó, só dando continuidade, muitos pais devem ter essa dúvida, assim, eu te pergunto, e aquelas crianças que escrevem invertido, que se chama letra espelhada, é motivo para a gente se preocupar? A gente deve corrigir a criança ou isso é um processo natural? É um processo onde algumas crianças passam, né, pelo processo de escrever de uma forma espelhada, ou quase todas escrevem algumas palavras, algumas letras, alguns números, e depois eles vão assimilando isso da forma correta. Outras escrevem palavras, e até no momento de alfabetização é possível que no primeiro ano ainda ocorra essa confusão, né, porque a criança ali dos 3, 4 anos, ela está trabalhando a sua lateralidade, né? Ela está fazendo a definição de como que ela vai escrever, né? De que forma que ela vai escrever, qual é a mão que ela vai utilizar. E algumas crianças demoram um pouquinho mais nesse processo. Então, a gente vai corrigir, mostrando para a criança a forma correta da escrita, mostrando, lendo
e mostrando para ela com o dedinho como é que isso acontece, e vai trabalhando as questões de lateralidade, que daqui a pouco pode ter sido um momento em que isso não ficou na educação infantil tão bem definido para essa criança. Então, a gente vai fazer também atividades que desenvolvam a lateralidade, atividades que ela assimile a forma correta, como deve ser, independente de qual a mão que ela vai escrever, e que ela adquira esse conhecimento, internalize esse conhecimento, né? Passou dos 7, 8 anos e isso não está definido, aí sim é importante, depois de todas essas tentativas, de fazer uma avaliação mais elaborada para descartar daqui a pouco uma dislexia. Mas, num primeiro momento, a gente não tem que ficar preocupado, porque é um processo que a maioria das crianças passam, né? Aquilo que eu estava dizendo, né, da abstração das letras, né? Daqui a pouco um B, um D, um P, são letras muito parecidas, e que a criança precisa, sim, trabalhar a grafia, o som, a sílaba, é um processo muito cheio de detalhes. Para a gente é muito automático a gente pegar um lápis e sair escrevendo. Mas as nossas funções cerebrais que comandam esse ato, elas passam por um momento de atenção, de memória, de percepção, de comandos corretos, de tudo que eu tenho que fazer para chegar nesse momento de escrita. Então, até a gente assimilar isso como um processo de autonomia, ele é prolongado e ele é diferenciado de criança para criança. Né? Ana, queria falar alguma coisa? Eu que queria falar aqui é que realmente importa muito esse acompanhamento dos pais nesse processo, né? E também que não se faça nenhum comentário negativo, porque é aí que acontece, a criança começa a desenvolver esse sentimento de que não tem essa capacidade, por que não estou conseguindo? Essa frustração começa a aparecer, né? Então, é muito importante que sejam essas emoções gerenciadas pelos adultos, para que eles consigam ter um equilíbrio das emoções e aí propicia essa aprendizagem, porque senão a criança fica frustrada, né? Então, é muito bom esse acompanhamento. Realmente, as emoções são essenciais nesse processo de aprendizagem e podem afetar positiva ou negativamente essas funções cognitivas. Então, por isso, eu acho que a gente tem que cuidar muito nossa fala nesse momento, mostrar sempre como que é o correto, né? O jeito correto de fazer a escrita, né? De esquerda e direita, mas sem falar esse tipo de comentários negativos, que a criança pode marcar muito na vida dela. Não, e é uma questão, Ana, muito assim também da motivação, né? A criança tem que estar emocionalmente envolvida, muito motivada, e a gente tem que entender que o processo da escrita é muito semelhante ao processo da fala, né? Nenhuma criança sai escrevendo, assim como nenhuma criança sai falando do nada, né? Então, é todo um processo que acontece, né? E os erros que a criança comete são justamente as suas tentativas, né? A gente tem teóricos que organizaram, como a própria Emília Ferreiro, né? Todo o processo pelo qual a criança passa, todas as fases por quais ela passa, né? O conhecimento de cada letra, de cada som, da junção de uma consoante com uma vogal para formar uma sílaba, de uma sílaba com a outra para formar uma palavra. Então, são nessas tentativas e erros que a criança vai assimilando, vai aprendendo, e é importante a gente estar sempre mostrando a forma correta, mas sem dizer que ela está cometendo erros, e sim que ela está dentro de um processo que ela vai escrever de uma forma que todos entendam. E todos entendem quando a gente escreve corretamente, né? Então, sempre sinalizando para a criança que ela está no momento de aprendizagem, que assim como ela aprendeu a caminhar, assim como ela aprendeu a falar, ela vai aprender também a escrever, a calcular, enfim, né, todo esse processo de alfabetização que é extremamente, né, importante e que é muito bom que ele aconteça de uma forma positiva. Claro que agora a gente sabe que é um momento muito delicado, né? Na escola, nós todos estamos preparados
para acompanhar a criança em cada um desses momentos. E em casa, nem todos os pais têm esse conhecimento, né, ou lembram como é que foi a sua alfabetização, já esqueceram que passaram por todas essas dificuldades e se espera que algo aconteça de uma forma muito rápida, né? Um ano letivo é organizado de uma forma pedagógica para que ele aconteça assim, mas não quer dizer, uma criança pode aprender em março, ou outubro, ou dezembro, ou março do ano seguinte. Então, por isso, a alfabetização não é só no primeiro ano. Ela não tem que ser reprovada e voltar para o ano seguinte junto com todas as outras crianças que estão iniciando um processo, e sim seguir naquele processo que ela já está. E a gente também não pode esquecer que a educação infantil ela foi encolhida em um ano. Algum tempo atrás, a alfabetização ocorria aos 7, agora é aos 6, e ainda a gente não pode ter essa vontade de puxar para os 5, né? Então, vamos deixar cada coisa no seu lugar. Educação infantil. A criança tem que brincar muito, a criança tem que se desenvolver, a criança tem que trabalhar suas habilidades para chegar num primeiro ano preparada para ler e escrever. Eliane e Ana Maria, eu acho que está bem claro, assim, vocês responderam muito bem, eu acho que ficou bem claro que cada nível tem o seu tempo, cada criança tem o seu tempo, e que está tudo dentro de um tempo correto, não é assim? Praticamente não conhecemos criança que não se alfabetiza até o 2º aninho do ensino fundamental, não é? Acho que isso vai aliviar bastante os pais. Mas o nosso tempo está no limite, então eu vou pedir, Eliane, que brevemente você deixe algumas dicas, assim, que os pais podem usar durante essa quarentena aí, que eles podem ajudar a estimular as crianças, né? Porque está durando tanto a quarentena que a família está precisando se comprometer e ajudar a estimular, não é? Para que esse desenvolvimento dê continuidade. Quais as dicas, rapidinho, assim, que você pode deixar, Eliane, por gentileza? O que a gente tem que ter em mente, assim, é essa questão, né, que a gente estava colocando da motivação, né, do positivo. Então, daqui a pouco, os pais, na educação infantil, por exemplo, as professoras estão mandando tantos vídeos, tantas aulas, tantas dicas, então desenvolver isso com as crianças em forma de brincadeira, né, trabalhando, colocando para elas, assim, a parte escrita no seu dia a dia, né? No seu convívio. Então, trabalhar letras, trabalhar números de uma forma lúdica, né? Uma contagem acompanhada de uma simbologia do número com a quantidade, da escrita, né? A prof trabalha muito a escrita do nome da criança, então trabalhar o nome das pessoas que estão em casa, das pessoas que estão convivendo, a criança realizar um desenho e depois eles colocarem o nome desses desenhos, sempre questionando para elas com que letra tu acha que começa, com que letra tu acha que termina, quais são os nomes que começam iguais, ou que têm a mesma letra, que têm o mesmo som, e trabalhar uma receita e mostrar para as crianças, né, os nomes que estão escritos nas embalagens, comparar as letras, né, de palavras que ela já conhece, enfim, sempre de uma forma lúdica. É claro que os pais da educação do primeiro ano, do 2º ano, onde esse processo de letramento também já está muito acompanhado da alfabetização, essa dedicação também tem que ser um pouco mais elaborada, né? Ambos os casos, mas principalmente no ensino formal, né, no primeiro ano, organizar um ambiente adequado, um ambiente que não tenha barulho, que não tenha TV ligada, que não tenha celular, que não tenha animais de estimação, enfim, para que a criança se concentre naquela atividade que ele está fazendo, né? Se for através de um recurso como uma videoaula, né? Uma aula no computador, que seja durante aquele tempo que a criança está conseguindo manter a sua atenção, manter o foco naquela atividade, fazer intervalos, não forçar, não querer que a criança extrapole o seu limite, né? Intercalar com trabalho de arte, de pintura, de colagem, coisas que eles também gostam de fazer, né? E sempre se socorrer da escola no momento em que tiver assim com uma dificuldade maior, mas que esses momentos aconteçam, né? Que a criança tenha uma rotina de saber que ele tenha esse compromisso de atividade diária, mas que seja da forma lúdica, tranquila, né, que ele também aceite, né, esse processo do erro e do acerto da criança também nessa fase do primeiro, do 2º ano, enfim.
Bom, pelo que a gente vê, é isso mesmo, né? Assim, as crianças não vão ter prejuízo emocional e nem de estima se os pais não reforçarem que ela está um pouquinho atrás ou no outro nível, não é? Eu acho que o mais importante é apostar na criança, dizer, você vai conseguir, vamos tentar inserir ela nesse contexto de números, de quantidades, de juntar as letrinhas, na escrita espontânea, não é? Todo esse mundo da alfabetização que eles conseguem, não é? Apostar que ela vai conseguir, eles chegam lá e ninguém sai no prejuízo, cada um no seu tempo. Não é? Até porque logo a escola retoma o seu papel, vai ver em que cada nível que cada criança está, né? E vai fazer esse trabalho de recuperar ou de tentar deixar a turma parelha, né? Sim, sem dúvida será preciso um período de sondagem e de recuperação, uma retomada de tudo, não é? Bom, gente, seria isso. A gente espera ter ajudado vocês a esclarecer um pouco deste processo. Fiquem tranquilos, que todos chegam lá e tudo vai dar certo. Então, nos vemos na próxima live, onde falaremos sobre os medos na infância. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Eliane, obrigada pela tua participação. Ana Maria também. Muito obrigada e até breve. Tchau, Marina. Tchau, Ana. Até. Tchau, tchau.